vocês Recording in e a informação. Portanto, como estava a explicar antes, nós vamos explicar o conceito através de 3 simples efeitos. Primeiro, a elevação de um peptídeo. Um peptídeo é um pequeno conjunto de aminoácidos, são 3 apenas. Uma proteína é bem mais complexa do que essa, mas elevamos uma coisa chamada peptídeo. Vamos falar sobre isso. Ativamos células estaminais do célula-tronco e o que fazemos depois é ter o corpo regenerado enquanto tivermos o PETS colocado. Eu já vou tirar o meu para vocês verem que eu estou com ele usado e vou tirá-lo ao final da noite. Já vamos falar exatamente como é que isso funciona. E, portanto, todo este mecanismo é um mecanismo sustentado, quer em investigação, quer da prática clínica, de poder dizer que as células terminais são um grande paradigma hoje em dia da forma como nós vivemos e fazemos vibrar aquilo que é nosso próprio corpo, o sistema biológico como um todo. As células terminais são células absolutamente cruciais, são elas que contêm não só ADN como informação vital para a nossa, inclusive para a nossa proteção imunitária. Diz-se inclusive que as células terminais acorrem àquilo que são a necessidade das células terem que se substituir, ou seja, há apoptose celular quando há a morte programada da célula. Quando temos células terminais, elas ocupam esse lugar e dão seguimento a todo o processo biológico onde essa célula pode estar envolvida. E, portanto, nós dizemos que quando nós ativamos células terminais, nós podemos elevar a nossa própria vida como um todo. O grande conceito de envelhecimento é o que está na base do que levou David Schmidt a poder fazer este trabalho, que é exatamente permitir que nós possamos, a partir de uma determinada idade, voltar a ter proteção, como se fosse uma muralha que nós conseguimos novamente erguer, especialmente a partir dos 35 anos, 40 anos para a frente, onde cerca de metade das células terminais estão ativas, e quando chegamos mais ou menos aos 55, 60, eu diria que, lamentavelmente, quase todas elas se perderam em termos de atividade, o que é um drama tremendo, sabendo que há pessoas que têm uma energia fundamental e vital para viver, e o corpo já não começa a responder da mesma forma. E, portanto, é exatamente neste buraco, nesta oportunidade, que o David Schmidt voltou a inovar, dizendo que existe um patch, neste caso o X39, que usa luz, já vou explicar como e porquê, para poder repor a proteção imunitária e, neste caso, a dose adequada de células terminais para o nosso corpo, para podermos ter e performar dentro daquilo que é a nossa função vital. Eu se calhar pedi aqui ao Otávio, Dr. Otávio Melo, para me ajudar a explicar, afinal, o que é isto da luz, o que é isto do infravermelho e como é que nós, corporalmente, conseguimos dar a energia necessária ao PETS para que ele atue de acordo com as normas do David Schmidt. Tá bom, vamos lá. E o que é infravermelho? Infravermelho é um espectro da luz. Ou seja, nós temos a luz, vocês estão me vendo aqui, que a luz está batendo, ela está a incidir sobre mim e refletir até essa câmera que está sendo levada ao computador. Todas as vezes que a luz é absorvida na sua plenitude, é toda absorvida, o objeto fica preto. Toda vez que ela é toda refletida, o objeto se torna branco. Só que entre o preto e o branco existe um espectro de 7 cores primárias e várias cores secundárias e terciárias, que são a combinação dessas cores. Isso é o que o olho humano consegue enxergar. Só que existem vários outros tipos de luz, como a luz ultravioleta, por exemplo, e a luz infravermelha, que está na outra extremidade. Esse dispositivo aqui que eu vou mostrar para vocês é uma câmera que consegue enxergar o infravermelho. Então, como que essa câmera funciona? É uma câmera como aquela usada em aeroportos, em equipamentos militares, né, em sistemas de engenharia, para identificar o calor. Então, o calor, ele emite um tipo de luz. Toda vez que o calor é gerado, ele emite uma luz que não é vista pelos nossos olhos. E isso existe uma transferência de energia. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão me ver. Vocês vão ver os meus óculos, que são, né, tão mais esverdeados. Não sei se a tela está cheia para vocês, né? Vão ver a minha pele e aqui agora vocês vão ver a minha mão, certo? Os locais onde estão mais quentes, os locais mais quentes ficam mais claros, mais brancos, né? O local mais frio, veja bem, meu cabelo está mais frio do que a minha testa, certo? É fácil de entender, perfeito? E nós temos, então, essa energia que o nosso corpo emite. Meu corpo está a emitir infravermelho o tempo todo. Todas as fontes de calor, o fogo, a lâmpada, o sol, né? Todos os corpos vivos na natureza emitem algum tipo de infravermelho em alguma intensidade. A grande questão que eu sempre falo que é genial
é porque nós podemos usar esse infravermelho para tratar doenças e lesões. Existem dispositivos muito caros, de centenas de milhares de dólares, né, que podem emitir laser em alta potência, que podem emitir LED em alta potência, que são aparelhos que ocupam um grande espaço e que eles têm um preço, um custo muito elevado, certo? O que nós observamos é que ao utilizarmos essas energias nos pontos corretos do corpo, nós conseguimos diminuir a dor, conseguimos estimular a produção de colágeno, como os dermatologistas, por exemplo, fazem com a pele, ajuda na cicatrização de feridas, ajuda na produção de moléculas que são responsáveis pelo bom funcionamento das células do nosso corpo, né? E entre essas células estão as células estaminais, ou células madres, para quem está na Espanha, ou células tronco, para os que estão no Brasil, né? As células estaminais são aquelas células também chamadas de mesenquimais, em alguns textos em inglês aparece como mesenchymal stem cells, né? E nós temos essas células como responsáveis pela regeneração do corpo, certo? Então, é interessante porque nós podemos incentivar esse infravermelho no corpo através desses aparelhos que são ligados na tomada, na fonte de energia elétrica, ou podem usar uma bateria, uma pilha, ou eles podem refletir para um ponto específico o infravermelho que o nosso próprio corpo está emitindo. Então, o nosso corpo é como se fosse uma fonte de energia, o nosso próprio organismo é capaz de emitir esse infravermelho que pode ser aproveitado para auxiliar na saúde do nosso próprio organismo. E esses pontos, que são pontos específicos, já são conhecidos há milhares de anos, né? Ou seja, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela já usa pontos específicos no corpo para estimular ou para inibir funções dos órgãos de acordo com a necessidade. Só que as agulhas, elas também são desconfortáveis, é necessário que vá até uma clínica de um especialista para fazer a aplicação dessas agulhas. E esses pontos, então, quando utilizados dispositivos que emitem o infravermelho sobre esses pontos específicos, eles podem trazer benefícios tão bons ou até superiores ao do uso das agulhas. É interessante porque há trabalhos que foram desenvolvidos através de técnicas de infravermelho sobre esses pontos, que são chamados de laser puntura, né? A laser puntura nada mais é do que a aplicação de um laser infravermelho nos pontos de acupuntura. Só que também o laser é um dispositivo que precisa de ter uma fonte de energia, não é todas as pessoas que sabem manusear o laser da maneira correta. Nesse ponto, surge então a tecnologia da LifeWave, né, Rui Miguel? Lá em 2004, né? Deixar você falar um pouquinho aí da história, um pouquinho de como que surgiu, com qual objetivo e como é que ele funciona. Isso. Olha, obrigado pela tua explicação. Acho que, inclusive, estamos muito entusiasmados. Sei que há pessoas que estão a mandar mensagens já sobre o que é esse novo estudo que o Dr. Otávio vai mostrar em primeira mão. Eu queria que vocês estivessem na sala, porque vamos falar de uma coisa que é única no mundo. Foi feito através do estudo de profissionais de saúde que demonstraram, através da análise microscopiana de elevadíssima resolução, exatamente a diferença entre o antes e o depois. Já mandei um sneak peek no grupo, mas vocês têm que ver, que é para poderem participar e perceber, afinal, nós estamos a levar isto muito a sério, a um nível, a uma escala ainda não levada antes. Em 2004, de facto, o David Schmidt começou com uma nova tecnologia que foi aplicada no início em submarinos para poder aumentar a energia dos militares que estavam embarcados no submarino, que não tinham acesso à luz natural, e o David Schmidt, na altura, era contratado, inclusive, pela Marinha para poder desenvolver coisas ultra secretas através exatamente da modulação de luz. Quando, por um processo que é complexo, que não vou aqui explicar, houve uma altura onde os Estados Unidos, através do seu Estado da Defesa ou do seu Departamento de Defesa, quis ficar proprietário de muita tecnologia que o David Smith estava, nesse caso, a desenvolver, e também, ao mesmo tempo, houve um corte de financiamento. O David Smith teve que se juntar com alguns investigadores que eram amigos e que estudaram juntos para, como se diz em português, fazer-se à vida e poder continuar o seu trabalho e continuar a ter sucesso na vida. E, portanto, ele nessa altura o que se fez foi juntar-se a alguns investigadores e criar o primeiro patch que ainda hoje existe no mercado, que se chama Energy Enhancer. Foi o patch usado nomeadamente pelos atletas da seleção masculina e feminina de natação dos Estados Unidos em 2004, onde
ponteava o Michael Phelps na altura, o atleta mais medalhado de sempre, que utilizava este patch e exatamente funcionava através da luz e através da forma como os infravermelhos podem conduzir um estímulo corporal. Vamos dizer assim, a luz funciona como tal fio não de cobre, mas de transporte de informação, não é? O tal, portanto, a capacidade de transportarmos informação numa espécie de um fio de fibra óptica, nós conseguimos codificar informação para dar sinal ao corpo para atuar de determinada maneira. E foi isto que, através da luz e através da modulação de luz, nós conseguimos, através do PETS, fazer. O PETS, o primeiro, foi o primeiro Energy a ter isto, e depois aí surgiram uma série deles, até chegarmos em 2020 à patente do X39, que é, na verdade, o grande foco de toda a nossa atividade mundial, porque ele é uma espécie de uma agregação de todos os PETs até hoje já criados. Imaginem que num único PETs vocês conseguem ter o efeito de 12. Por exemplo, nós temos cerca de 10, 12 patches. Imaginem um único patch que tem um efeito combinado, pode ser agregador, e que num único vocês têm um efeito combinado de todos os outros. Vamos imaginar, de forma simples, que é assim. Não é tão simples quanto isto, mas vamos imaginar, para simplificar, quando os 89 conseguem ter o efeito todo complementar àquilo que é a vossa necessidade de levar a vida. Nós sabemos que o David Schmidt, o que pôs neste patch, são cristais. São cristais que estão criados na natureza, são cristais que vêm de açúcares naturais, de sal, de soluções aquosas, vêm exatamente com estas fibras que permitem que ser depois codificados e ter exatamente o efeito do infravermelho e da frequência de onda de luz que é colocada em laboratório em cada patch. São milhões e milhões de patches produzidos todos os meses para poder fornecer todo o mercado, mas o simples desta solução é que qualquer pessoa pode usar, não tem um dispositivo médico associado, grau 1, 2 ou 3, que implica um médico associado, e acima de tudo é feito de nanocristais orgânicos para permitir que a luz, ao passar por dentro desse cristal, se altere em termos de comprimento de onda. E é nessa alteração que se dá o efeito mágico, que é o corpo reconhecer que tem, através da luz, um efeito de poder elevar o peptídeo. É como se a luz alterada, o cabo de fibra óptica, desse sinal ao peptídeo para poder novamente ativar-se. E com isto há um efeito combinado de reativação de células terminais, através de estudos do Dr. Picard dos anos 70, que demonstravam na altura que já era possível fazer isto. Só que não sabíamos de forma prática exatamente como fazer. Portanto, todo este estudo, toda esta envolvência, nomeadamente aquilo que hoje vamos ouvir falar através aqui do Dr. Otávio Melo, é exatamente a base maior daquilo que é a grande descoberta científica, se quiserem, dos últimos anos, que é podermos elevar células terminais, ou célula-tronco, ou células-madre, porque era exatamente isso que faltava na ciência. Ninguém sabia como fazer, sem ser de forma injetável ou de forma a poder colocar o corpo em algum risco. Quando há transfusões, quando há, por exemplo, transdermia, ou seja, colocamos um creme, há sempre uma substância química, um princípio ativo químico que entra no corpo. Quando nós somos injetados com algum material, nomeadamente, havia pessoas que tinham injeções de célula-tronco ou células-madre ou células terminais, isso significava que nós estávamos a injetar material orgânico de outro organismo que podia danificar ou não ser bem absorvido e bem identificado pelo nosso corpo e poder, inclusive, haver consequências muito graves, às vezes nem sequer tinham o efeito desejado, que era reduzir a inflamação, e, portanto, depende da forma como o corpo depois absorve esta componente. O que eu quero dizer mais do que tudo é que, para além do PETS, quando eleva os níveis de o tal peptídeo GHK, que são 3 aminoácidos a qual se junta ao cobre da nossa alimentação, nós conseguimos também regenerar 4.000 genes que são fundamentais para a nossa saúde. Nossa saúde é definida também por propensão para a saúde ou para a doença dos nossos genes. Nós temos um corpo genético, temos uma informação genética do qual nós temos que nos dá, no fundo, o código maior para nós podermos sobreviver dentro de um quadro único e magnífico e perfeito quando nós nascemos, e que depois, à medida que a vida vai passando, se pode ir degradando um pouco. O mais importante aqui a reter, e passo já a palavra ao Dr. Otávio Melo, é exatamente isto. Não tem químicos, não tem qualquer forma de produzir qualquer substância nociva para o corpo e leva o que sempre lá esteve: peptídeos. É como se fossem botões disponíveis para elevar a nossa saúde. Nós temos vários peptídeos, mas este em particular, GHK-CU, está comprovado que volta a reativar as células terminais do célula-tronco. E este PET é aquilo que nós promovemos, partilhamos, revelamos, podemos ter todo aquilo que é o conjunto de informação, e depois o quadro que o Otávio já falou aqui, de benefício ao dividor, informação reduzida, clareza mental, é uma consequência das várias formas incrementais. Reparem, há pessoas que têm resultados quase em poucas horas,
poucos minutos até, poucos dias, poucas semanas. Mas há pessoas que não têm esse efeito. Alguns deles, como eu, que não tenho uma doença, não sinto um efeito a não ser clareza mental e muito mais energia, mas há pessoas que às vezes podem tirar uma patologia em particular, do qual não têm imediatamente uma revelação de cura ou de saúde ou de ausência de dor, porque às vezes o corpo tem um quadro clínico histórico que é às vezes um pouquinho mais agravado, então tem menos faculdades ou menos facilidade de ter o efeito cumulativo imediatamente colocado no corpo. Reparem, é importante perceber, e queria passar aqui ao Otávio, que vocês só têm o efeito cumulativo se derem tempo ao corpo se regenerar. Vocês não podem esperar 20 anos de abusos de má alimentação, de falta de exercício, de hábitos de tabaco, de álcool e outros, ou de não descansar, ou de pensamentos negativos e de quererem pôr um pets e de ficarem como se tivessem 25 anos e recuperarem tudo na vida. Isso é impossível, não há nenhum médico que vos possa prometer isso. Agora, se nós pudermos ter uma regulação orientada para um profissional de saúde e ao mesmo tempo tivermos a capacidade de ter esta exposição regular e coordenada ao longo do tempo, vocês vão ver o efeito das semanas, dos dias, dos meses, vai colocar, nomeadamente, a reposição de muitos temas. Otávio, não sei se queres complementar esta parte da importância da manutenção e de não esperar aquele milagre de um momento para o outro. Isso não existe, certo? Então, Miguel, nós nascemos com a capacidade máxima de regenerar o nosso corpo, né? Ou seja, num dia nós somos todos uma única célula-tronco, com toda a informação para essa complexidade de trilhões de células que nós nos tornamos na fase adulta. E essa célula única, né, que nós somos um dia, que é quando fomos concebidos, ela contém dentro do seu DNA toda a informação necessária para todos os órgãos e todos os tecidos do nosso corpo. Quando nós nascemos, enquanto somos ali recém-nascidos, nós temos uma quantidade muito grande de células-tronco, células estaminais, células-madres no nosso corpo. E à medida que vamos envelhecendo, essa quantidade de células vai se reduzindo. E à medida que essas células se reduzem, a nossa capacidade regenerativa cai. Até o dia que nossas células não se regeneram mais e nós deixamos esse planeta, né? É o que chamam aí de morte, é a falta da capacidade de regenerar o próprio corpo. Então, a vida ela pode ser resumida pela capacidade que temos de regenerar o nosso próprio corpo, né? E as células tronco, as células estaminais, nada mais são do que a fonte da vida, né? E o que os trabalhos mostram é que à medida que os anos vão passando, essas células vão reduzindo e ao mesmo tempo vai se reduzindo a quantidade do peptídeo responsável pela ativação e pela sinalização dessas células. E essas células, então, elas, por terem menos exposição a esse peptídeo, elas vão perdendo a sua capacidade de ativação. E o que é interessante é que os trabalhos mostram que ao se restaurar esse peptídeo, a quantidade e a atividade dessas células estaminais elas são recuperadas, o que é muito interessante. Isso, logicamente, não se recupera da noite para o dia. É necessário que haja um uso regular, bons hábitos de vida, né, Miguel? Uma hidratação adequada, né? Então, mas o que é mais interessante é que os trabalhos mostram, conforme, né, alguns estudos que são apresentados, podem ser disponibilizados depois aí nos sites que nós temos para vocês, é que a capacidade de regeneração dos tecidos vai aumentando conforme esse peptídeo é restaurado e conforme as células-tronco são mais ativadas ao longo dos meses, ao longo dos anos. Isso pode ser considerado como uma forma de auxiliar, de dar suporte para que não ocorram algumas doenças e alguns problemas relacionados ao envelhecimento. Da mesma maneira como a recuperação de lesões também pode ser ativada através desse mecanismo de estimulação das células estaminais, né? Eu queria mostrar aqui, Miguel, deixa eu roubar o compartilhamento aqui, eu não estou conseguindo compartilhar a tela, deixa eu ver se agora eu consigo, que é esse pequeno vídeo aqui, que eu gosto sempre de mostrar, né, para vocês, que é aquela câmera que eu mostrei no início, do infravermelho, com um adesivo. Então, veja bem, esse ponto que está no centro do vídeo aí, ó, é onde foi colocado, né, um dispositivo desse que nós estamos a falar aqui, que estimula a produção do infravermelho. Neste ponto, onde ele foi aplicado, ocorre o mecanismo de ação, ou seja, é onde ocorre a liberação de um comprimento de onda de infravermelho captado
e demonstrado pela câmera, que eu mostrei para vocês, que aquele dispositivo local da aplicação dele, você tem um aumento do infravermelho e nos estudos mostra que essas pessoas que fazem o uso regular dessa tecnologia têm um aumento desse peptídeo, que é o GHKCU, e, em consequência, quando há o aumento desse peptídeo GHKCU, há uma maior ativação e população de células troncos ou células estaminais. Acompanhe no vídeo aí, um minutinho. Muito interessante, eu peguei minha câmera de infravermelho, essa câmera usando para fazer avaliação de termografia, após aplicar um X39 na região aqui do meu pescoço, na C7. E essa câmera ela tem uma escala que quanto mais escuro, mais frio, e quanto mais claro, tipo vermelho e branco, mais quente. E esse aqui é justamente o ponto onde eu estou aqui usando hoje o terceiro dia do X39. Podemos observar bem que a medição da emissão de infravermelho, né? A gente vê que tem um ponto exatamente no local do adesivo, no qual a emissão, a irradiação de infravermelho é nitidamente maior do que nos outros tecidos. Então, realmente comprovando aí o que o aparelho se propõe, que é de aumentar aí, né, através da emissão das ondas infravermelhas, né? E aí, olha que interessante, esse outro caso aqui, que é justamente uma aplicação aí do adesivo em uma pessoa com dor. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. E ali a gente vai mostrando, né? Ou seja, eu vou medindo ali os pontos que ele apresentava dor, e aí a gente vê a inflamação nos músculos, né? Ou seja, pontos de tensão, trigger points, pontos gatilho, e logo após fazer a aplicação do dispositivo, ela estou colocando, né? Aplicando ele guiado ali com a câmera de infravermelho, e pouco tempo depois ele já relatou para a gente que a dor que ele chegou na clínica já tinha diminuído bastante ali, né? Mostrando os pontos. Então, assim, são comprovações científicas aí, né, com imagem, né, com método de imagem, que esse método é realmente bastante eficaz, Miguel. Incrível. Aliás, às vezes há pessoas que me perguntam onde é que está o estudo científico, a base científica, e ela está toda aqui. É só sabermos fazer o uso correto daquilo que são as ferramentas. Aliás, o próprio David Schmidt deu muita informação, já há muitos estudos disponíveis. Vou depois colocar aqui até no chat aquilo que é o site onde estão essa informação, thisisitinfo.com. Estão lá muitos estudos, mais de 80 estudos científicos que vocês podem também usar, mas às vezes, mais do que o estudo em si, é a própria emoção de quem tem esse testemunho. Aliás, eu queria hoje que vocês conhecessem aqui a Cristina Unger. Eu queria dar aqui a voz à Cristina. Eu penso que a Cristina pode ligar o microfone também. A Cristina está uns diazinhos de descanso de férias com a família, mas disse: Miguel, bora lá, porque quero dar o meu testemunho de viva voz. Portanto, Cristina, podes ligar o teu microfone, explica-nos afinal como é que isto tem feito efeito na tua vida, em ti, no teu filho, nas pessoas à tua volta, e um beijinho particular. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, obrigada por esta oportunidade. Estamos de férias, mas estamos sempre ligados, é impossível desligar, até porque o X39 é usado todos os dias. Pronto, muito resumidamente, vou falar assim, pronto, o Francisco, o meu filhote, tem 13 anos, participou num programa, num concurso de canto na televisão, no The Voice Kids, e antes de ir à final, ele, quando foi para a meia final, tinha acabado o campeonato, que ele também joga vôlei, tinha acabado o campeonato e estava com a voz um bocado afetada. E quando começou a preparar a meia final, que era no fim de semana seguinte, na segunda-feira não usou nada, porque nós tínhamos que enviar uma música para o Carlão, que era o mentor dele, e eu disse: ok, então nós vamos tratar dessa voz, dessas cordas vocais, e colocamos o X39 exatamente aqui no pescoço, na parte da frente. A partir de terça-feira, na quarta-feira, ele estava a cantar de uma forma completamente diferente, e de quarta-feira para diante, por isso terça, quarta, quinta, sexta e depois sábado na prova, ele usou tanto o X39 como
o Energy também. O X39 acabou por depois colocar na C7 e fez assim o concurso. Passou à final e na final foi para os 4 finalistas e também usou, tanto na semana como na final, os dois pads. Por isso, o X39 é essencial e os outros são sempre, como o Rui disse, potencializados pelo X39. Isto foi o caso de Francisco. Em relação a mim, tem sido assim uma descoberta incrível. Tanta coisa, olha, o sono é um sono reparador, porque nós acabamos por também, que eu já sentia, eu tenho 53 anos e a parte hormonal já estava a sofrer aquelas transformações e o sono é uma das coisas que nos afeta logo e aqueles calores, etc. Isso tudo desapareceu. Inclusivamente, eu estou muito surpresa com o que está a acontecer, porque esta questão da reversão da idade tem os seus quês, não é? Para nós mulheres, ótimo, mas eu estou a ter situações que já não tinha, se é que me entendem. Por isso é tudo muito estranho. Aos 53 anos, nós voltarmos a ter algum desconforto aqui no baixo ventre e algumas questões que já não tínhamos, não é? Mas vamos ver no que é que isto vai dar. Pronto, e eu tive uma lesão ano passado, tive uma ruptura de tendão de Aquiles, não tive, não fiz cirurgia, porque foi foi mais acima, não foi junto ao osso, foi na inserção do gêmeo, e eu tinha dores quando me levantava, tanto num tendão como no outro, e eu deixei de ter essas dores, foi incrível. Nós não nos apercebemos logo das alterações, vamos nos apercebendo, e essas dores acabaram por ser debeladas. Felizmente não tenho nada grave, mas a questão do sono, porque também dormimos melhor, temos outra energia, outra clarividência, a forma como resolvemos rapidamente as situações é incrível. Um outro caso que eu queria partilhar convosco, que pronto, nós acabamos por partilhar, não é? Porque isto é mesmo o lema, use, sinta e partilhe, é inevitável. E um dos casos que nos deixou a todos um pouco boquiabertos por a maravilha que nós estamos a descobrir foi o X39 com outro patch, que é o carnosine, numa pessoa que já tem 56 ou 57 anos, com um problema de epilepsia refratária muito rebelde, com crises de 7, 8 por dia e com o uso destes dois adesivos, estes dois patches, reduziu as crises para quase zero. Eu digo quase zero porque de vez em quando, isto não cura nada, não é? De vez em quando ainda existe uma outra crise, mas muito leve. Por isso isto é incrível mesmo, o X39 sempre, e depois aplicamos alguns outros adesivos com características muito específicas, mas e é incrível. Eu acho que, que muitos de nós, eu partilho isto muito com a equipa, muitos de nós não sabemos aquilo que temos nas mãos, que isto é mesmo uma coisa incrível que nós temos que partilhar, porque temos que ajudar outras pessoas, não é? Por isso, o Rui há pouco falou dos atletas olímpicos. Eu tenho uma amiga que fez a compra numa quarta-feira, quinta-feira treinou, no domingo fez uma prova de maratona e melhorou 2 minutos e meio. Isto é incrível, porque enquanto o X39 é preciso a tal consistência, por exemplo, o Energy é no momento. Por isso, melhorar um tempo de 2 minutos e meio para uma atleta que corre maratonas é incrível. Por isso, é mesmo ter conhecimento para depois poder ajudar as outras pessoas. É isto que eu tenho para partilhar convosco. Está sempre a acontecer. Obrigada, Rui. Uma boa Incrível. noite. Nada, eu é que te agradeço muito porque essa tua forma também muito simples de comunicar, de ajudar, é aquilo que a mim muito me agrada, porque eu costumo dizer, e tu sabes que é verdade, nós precisamos ser médicos nem especialistas para podermos envolver dentro deste projeto. E eu quero-te desafiar a ti, hoje que estás aí a ver, ou a gravação ou estás a ver aqui em direto, tu não precisas de ter um curso superior, ser um doutorado em medicina regenerativa, entender muito de ortopedia ou de fisioterapia ou fisiatria ou o que seja, para entender que nós temos que ser médicos da nossa própria saúde. Queria também dar aqui um beijinho muito grande à Helena Castro, que é a autora
desta frase que eu roubei para mim já há vários meses, que é: nós devemos ser médicos da nossa própria saúde. Não temos de estar à espera que o médico nos consulte ou que nós tenhamos uma vaga num especialista para entender como é que o nosso corpo funciona e, acima de tudo, quais são os trigger points, os pontos de gatilho que nós devemos ativar para poder ter uma saúde mais integrada, mais sustentada e, acima de tudo, com mais vitalidade. Nunca se esqueçam de uma coisa: não tem piada nenhuma termos mais longevidade, ou seja, vivermos mais anos e não termos mais vitalidade. Porque não tinha piada nenhuma chegarmos aos nossos 70, 80 anos e estarmos incapazes de fazer uma vida normal. Pelo contrário, se chegarmos aos 100, 120, o que nós mais queremos é vida profunda, com vitalidade, com saúde, com capacidade de viver e, acima de tudo, se for possível, viver todo em conjunto. Não quero mais uma vez dizer o quão fantástico foi esta viagem que fizemos a bordo de um cruzeiro nas Ilhas Gregas, na companhia do David Schmidt e de mais 500 brand partners da empresa, ou seja, como diz aqui a Cristina, são pessoas que partilham. Um brand partner é um embaixador. Eu gosto da palavra embaixador, não implica nada de especial, mas somos embaixadores de uma tecnologia, de um princípio, de algo que está patenteado, que nos eleva também, não só a nós fisicamente, como também emocionalmente e mentalmente, porque estamos a ajudar os outros a ter uma vida com mais equilíbrio e com muito mais saúde. E, portanto, eu acho que este testemunho é fantástico. Eu adoro a Cristina, precisamente porque ela consegue simplificar muito em voz corrente aquilo que é o normal que todos nós sentimos. Eu acho que o Otávio já está aqui de volta. Otávio, não sei se tu queres só levantar aqui um bocadinho da pontinha do véu do que nós preparámos aqui para todos, porque eu acho que há muitas pessoas que já me estão a mandar mensagem: quando é que vem o estudo, quando é que vem o estudo, e juntaram-se a nós agora. Estou a ver mais pessoas a entrar para saber afinal o que é isto desse estudo microscopiano de elevadíssima densidade, para perceber afinal o que é um patch antes de ser usado e um patch depois de ser usado e o que é que nós podemos inferir aí. Então, Miguel, eu tive o prazer de receber bem recentemente, né, uns relatórios de um laboratório de pesquisa associado aqui ao nosso instituto, que nosso questionamento era, né, qual é o tempo de duração de um PET, né? Ou seja, nós sabemos que existe uma recomendação da fabricante de que esse PET fique 12 horas no corpo e nas próximas 12 horas ele seja retirado, né? E a primeira questão que eu fiz a avaliação, deixa eu fechar aqui, depois eu explico isso, senão nós vamos tirar o foco. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: foi pegar a câmera de infravermelho, aquela que vocês viram aí mais cedo, e filmar a aplicação no momento que se coloca, depois de algum tempo do dispositivo colocado, e depois de 12, 24 horas, mantendo ele ali na pessoa. E o que eu observei é que a intensidade do sinal do infravermelho emitido naquele local, ele ia decaindo com o passar do tempo. Ou seja, 12 horas depois, 24 horas depois, não existia mais aquela mesma intensidade do sinal do infravermelho. E eu vi algumas pessoas falando: mas eu fiquei com o dispositivo durante 8 horas, 18 horas, 24 horas, né, 36 horas, até mais dias. E nosso questionamento era: será que isso faria algum sentido ou realmente, né, deveria só deixar 12 horas com o dispositivo e tirar nas 12 horas seguintes e 12 horas depois aplicar de novo, como é a recomendação? E, a partir disso, então, isso motivou que um dos nossos parceiros fizesse essa análise. E aqui, do lado esquerdo, que nós podemos ver, nós temos aqui vamos falar assim, um dispositivo recém-tirado da embalagem. Então, não sei se vocês estão vendo meu mouse, né, esse brand new aqui. Nós vemos que ele possui ali um emaranhado de fibras, né? Isso aqui é com 1000 vezes de ampliação no microscópio eletrônico, certo? No qual nós vemos aqui algumas fibras finas, como se fossem ali fios de cabelo, como se fossem ali fibras de um material. E nós vemos que tem algumas outras fibras mais grossas, que são ali como se fossem fitas, né? Como se fossem ali não cordas, mas fitas de laço, né? Ou cintos aparecendo assim. Você vê que eles são mais grossos. Isso é o novo. Logo após 12 horas, né, da utilização, então esse PET foi retirado da pessoa que estava utilizando, e o que nós observamos é que esse material que impregnava
ao redor ali das fibras finas, né, ou seja, material mais espesso, ele teve ali uma diminuição. E por que isso acontece? Isso são os cristais que estão impregnados ao redor das fibras da celulose, ou seja, do papel onde ele é impregnado, né, que é o tipo de material específico, que fica isolado do corpo e que, após a emissão do infravermelho, esse infravermelho faz com que esse material ele vá sendo consumido, né? Ou seja, não é um dispositivo que você pode colocar e deixar ele por muito tempo, porque ele vai sendo consumido, sabe? Então, esse é um achado. Tem uma outra imagem dele que eu talvez com um pouco mais de ampliação. Deixa eu ver se eu consigo expor aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Aqui sim, talvez fique um pouco mais nítida, né, essa diferença, né, aqui bem mais ampliado. E aqui nós vemos então do lado esquerdo como era o aspecto, né, desse dispositivo antes. É interessante, nós vemos até algumas pontes aqui, né, entre essas tiras e depois o material utilizado. Isso realmente é uma novidade, foi um trabalho inédito aí, né, que nós temos então, que além de haver a diminuição funcional, diminuição na câmera de infravermelho, ali na termografia, nós também temos aí o estudo microscópio, ou seja, com ampliação de 1000 vezes na imagem, que mostra que isso não é um efeito placebo, né? Pode ser usado em animais, temos pessoas aí que usam em gatos, em cães, em cavalos, né? Em animais de pequeno e de grande porte, e tem os mesmos efeitos, né? Então, isso definitivamente não estamos a falar aqui de um efeito placebo ou um simples penso sem eficácia comprovada. A ciência tem demonstrado realmente cada vez mais que essas tecnologias desenvolvidas, e vem mais tecnologia, a gente ainda não pode dar spoiler, né, Rui? Não estamos autorizados ainda, mas daqui a 1 mês e meio, né, vai vir algo que talvez vai ser a grande revolução. Nós tivemos uma revolução muito grande aí com o X39, mas a empresa não para de pesquisar, não para de desenvolver novas tecnologias inovadoras, exclusivas e patenteadas, né? E quem realmente tem essa oportunidade de sair na frente do mercado, de sair na frente da ciência, não se arrepende. Todas as pessoas que eu tenho conversado têm um grau de satisfação muito grande, muito felizes, tanto do ponto de vista clínico, pessoal, quanto do ponto de vista profissional, né? Ou seja, o grau de satisfação e de manutenção dessas tecnologias, realmente, ela só vai crescer, só vai se desenvolver cada vez mais, cada vez trazer mais benefícios para a saúde daqueles que se dispuseram a estar aqui hoje, que acreditaram na nossa proposta, né, e que vão, quem sabe, caminhar conosco aí por várias e várias décadas, né? A empresa já tem 20 anos, né, Rui Miguel? Eu imagino que daqui 20 anos eu vou estar aqui ainda, né? Não, Falando, não, talvez. você vai estar aqui e eu vou estar deste lado também, não tenho dúvida nenhuma, só estamos mesmo a começar. O que é mais extraordinário, e era uma coisa que nós todos sentimos no Cruzeiro, não vou hoje mostrar muitas imagens para vocês não ficarem demasiado entusiasmados, como eu já estou e o Otávio, mas eu quero dizer a todos que foi quase um espírito de recomeço, quando nós sentimos a alegria, a energia daquelas pessoas, algumas delas já com muita experiência nesta indústria, e o David Schmidt a mostrar emocionado que tinha voltado a mudar o jogo todo novamente e que vai apresentar isto ao mundo em outubro de 2024 em Dallas, no Texas. É óbvio que só podemos sentir aqui entusiasmo, e há muita gente que às vezes olha para o patch. Até vou tirar aqui o meu, se não se importam, vou tirar o meu, está na hora de tirar o meu. Vou mostrar aqui o meu tirado em direto, se calhar já está como aquela imagem da direita, com as fibras, os cristais já usados. É a razão pela qual nós tiramos à noite, usamos durante o dia e depois colocamos um novo, para podermos ter o nosso patch impecável e para poder fazer o efeito da luz que penetra dentro dos cristais. Mas é importante que vocês saibam, já vou explicar essa parte, que existem regras de utilização. Mas antes de chamar a atenção, só queria dizer isto. Preparem-se, toda a gente. Aqui nós falamos de partilha, como falou a Cristina muito bem. Aqui não há atividades que não sejam partilhar com os outros. A empresa tem planos de nos integrar. Fala com a pessoa que te convidou para saber como podes também integrar, como podes fazer parte deste mecanismo mundial. A empresa passou de 20 milhões de dólares de faturação, falo isto porque sou de economia, portanto falo disto à vontade, 20 milhões de dólares de faturação em 2020, 2019, para quase 430 milhões no ano 2023.
Estamos a falar de um crescimento gigante mundial que não tem paralelo, porque as pessoas perceberam, nomeadamente durante a pandemia, que tinham que cuidar mais da sua saúde. E aquilo que se chama as células estaminais, que se desconfiava um pouco da utilização, hoje é um senso mais do que adquirido que nós devemos ter, a nossa reposição de células estaminais, o mais cedo possível, até porque existem muitos estudos que demonstram que nós temos, infelizmente, uma vida limitada. Não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que temos a vida muito limitada. Aliás, acho que é na altura de eu vos mostrar os livros. Eu faço sempre questão de trazer livros. O primeiro livro que vou hoje mostrar não tem que ver com medicina, mas tem que ver com vida. Chama-se 4.000 Semanas. O título chama-se Gestão de Tempo para Mortais, do Oliver Burkeman. Ele foi um colunista muito conceituado. Este é um livro, é um best-seller. Se tens mais de 40 anos, então quero-te dar uma má notícia, é que 2.000 semanas já se foram. Das tuas 4.000 com alguma saúde até aos 80, 85 anos, 2.000 semanas, tens 40 anos ou mais, já se foram por cano abaixo. Se as usaste bem, parabéns. Se não usaste bem, estás a tempo de usar muito melhor as próximas 2.000. Portanto, eu quando li este livro é fantástico. Não é sobre gestão de tempo, é sobre consciência do tempo. A mim mudou-me o paradigma. Eu olho para as coisas de maneira diferente depois de ter lido este livro. O outro livro que eu vos quero recomendar hoje, antes de passar aqui às notas finais, é um livro de uma senhora chamada Gladys McGarey. Foi a fundadora da Sociedade de Medicina Integrativa, exatamente nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Ela dá consultas desde os anos 40 do século passado e ainda continua a dar consultas aos 102 anos hoje, e ela utiliza a medicina integrativa e não invasiva como base de tudo. Ele tem uma filosofia que diz que não é o médico que cura o paciente, é o paciente que tem que ser curado para poder ter algum efeito. E, portanto, pensem no efeito que vocês também têm que ter em vocês próprios quando colocam o PETs. E, por último, um pouquinho mais de elevação, um livro de um senhor chamado Neville Goddard. Foi o homem que mais escreveu sobre consciência. Ele era um engenheiro eletrotécnico que deixou tudo para escrever sobre um tema metafísico chamado consciência. Foi agora emitido o último livro dele, eu acho póstumo, claro, ele é muito recente em termos de publicação, chama-se Sentir é o Segredo. Eu acho que uma das formas maiores de nós vivermos é quando sentirmos. Não dá para explicar, a não ser que estejas dentro da organização, como é que tu sentes a vida a vibrar dos outros quando se elevam em luz, quando têm o benefício de poder usar o PETs como a Cristina tem, como a Eduarda, que eu quero também mandar aqui um grande beijinho, que sei que está aqui hoje também. Todos os profissionais de saúde foram connosco ao Cruzeiro, sentiram algo naquele momento que é impossível de explicar. É a luz aplicada a nós que nos permite elevar também da forma como nós próprios vivemos e vibramos. Portanto, convido-vos a todos, estás a ver isto a primeira vez, pede à pessoa que te convidou para poderes estar envolvido com este PETs, com esta tecnologia, sabendo que a próxima vai elevar novamente o jogo. Não posso revelar mais, mas o Otávio também está com um pacto de não agressão, não pode dizer absolutamente nada sobre isto. Nós estamos proibidos de dizer o que quer que seja sobre a nova tecnologia, mas ela vai ver a luz do dia em outubro de 2024, faltam poucas semanas, estamos muito entusiasmados. Portugal lidera esse movimento de partilha e, portanto, eu queria só, para terminar, pelo menos esta parte, dizer que há regras, para quem está a ver a primeira vez como é que usas o PETs, deve usar 12 horas, precisamente por aquilo que o Otávio neste momento demonstrou, que há um uso que é visível no tamanho e densidade das fibras, que demonstra que os cristais estão a ser usados à medida que nós utilizamos. Por isso é que usamos 12 horas e deitamos fora. Não podemos, até podemos usar 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, mas o efeito que tem no corpo não é o mesmo quando nós utilizamos as primeiras 12 horas. Tiramos depois dessas 12 horas, damos descanso ao corpo durante a noite e depois usamos o dia a seguir, usamos o hábito, quando, sei lá, tomamos o pequeno almoço, lavamos os dedos, colocamos o PETs à noite, a seguir ao jantar um bocadinho antes, tiramos e está tudo bem na mesma. Aquilo que eu vos posso dizer é que temos que beber muita água por causa da biologia solar. Já vos expliquei que a grande, aliás, a razão pela qual também é redondo é que, neste caso, o David Schmidt tem um fascínio pela membrana solar. Portanto, a membrana solar é como se fosse esta parte exterior à volta do PETs, e ele diz que a grande segurança de vida é quando a membrana da célula está impecável e conserva energia, neste caso luz. Quando nós emitimos luz ou calor, estamos a emitir luz, e quanto mais avançada vai a idade, diz o David Schmidt, que mais libertamos luz, mais é como se um cano de água tivesse a verter água. Neste caso, nós vertemos luz à medida que envelhecemos ou perdemos propriedades físicas e mentais e emocionais. Nós temos que conservar a maior parte de luz que pudermos, porque esse é realmente o sinal de vida. Beber muita água significa que a biologia solar fica mais efetiva no nosso corpo. Utilizamos preferencialmente em 2 ou 3 pontos do corpo, atrás do pescoço, na C7, 2 dedos abaixo do umbigo, ou então diretamente em qualquer ponto do corpo que queiras. Se tiveres alguma dor, alguma sinal de fratura,
fratura ou alguma coisa que incomode, deves colocar lá para que dar sinais às células terminais reativadas de poderem correr lá mais rápido. E o corpo é inteligente, sabe como fazer essa parte para mim. Vocês depois têm que pedir à pessoa que vos convidou para explicar um pouco mais o conceito. Bom, este é o conceito geral das nossas sessões. Eu não sei, Otávio, eu vou interromper aqui, não sei se há alguma pergunta em particular que tu queiras responder ou algum conselho final que hoje queiras dar. Como vos disse a todos, estamos em sessão de verão, mais leve do que o normal, mas com uma novidade mundial hoje, revelada aqui pelo Dr. Otávio, mas temos tempo, se calhar, para responder alguma pergunta. Sentis que vale a pena, Otávio? Se houver alguma pergunta que tenham feito ou que tu achas que vale a pena clarificar, pois força. Bom, Rui Miguel, eu vou fazendo as considerações finais aqui, então, quantas pessoas, né? Eu espero que tenhamos conseguido esclarecer aí as principais questões que chegaram para a gente durante a semana. Pretendemos sempre não ser técnicos, né, Miguel? O objetivo aqui não é uma formação técnica, não é aprofundar, mas sim despertar em vocês aí o interesse, a curiosidade, para que nós possamos continuar estudando, continuar pesquisando. Sabemos que estamos trabalhando com ciência pura, aplicada e avançada. Eu acho que esse é o principal motivo que me trouxe até aqui. Podemos ajudar os nossos semelhantes a viverem melhor, né? E eu só fazer uma pequena observação aqui, Rui, que é o seguinte: para as pessoas que desejarem, eu vou disponibilizar um material. Eu tenho um material aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui para vocês. Só um minutinho, não consegui. Deixa eu tentar de novo aqui. É o seguinte, esse aqui, ó. Então aqui, ó, essa aqui é uma pasta que eu tenho, tá lá no Google, que eu tenho um monte de depoimentos, relatos de pessoas, de médicos, de profissionais da área de saúde, de pacientes, né? Para diversos casos, escoliose, enxaqueca, dores crônicas, coluna, quadril, joelho, para sono, pós-procedimentos, atletas, performance, enfim, eu acho que são muitas as utilidades que nós temos, né? Temos aqui campeões mundiais aí de esporte, triatletas, né? Ou seja, medalhistas, tem muita coisa, a gente tem muito material, não dá para mostrar tudo aqui hoje, infelizmente, nosso tempo é limitado, mas a gente, né, fica à disposição, né? Eu acho que a melhor forma é que você converse com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, né, Rui Miguel? Que essa pessoa certamente ela vai ter acesso a esse material, vai poder compartilhar com você, né? E nós podemos aí, né, ajudar muitas pessoas a viverem mais e melhor. E é isso, acho que é o nosso recado de hoje é esse. Então, alguém perguntando ali a respeito da Anvisa, a resposta oficial é: o produto não está ainda no mercado brasileiro, certo? O produto está disponível em mais de 70 países ao redor do mundo. Não podemos falar mais sobre o mercado brasileiro, devido a um acordo de compliance, né, que fizemos aí na última viagem. A resposta oficial é que, oficialmente, o produto não está disponível ainda. Se tendo em vista, com essa resposta, eu acho que fica respondida a questão da Anvisa e de outros órgãos regulamentadores aí do Brasil. Rui Miguel, você está mudo. Não, o meu microfone de computador é que está mudo. Eu não estou mudo, meu amigo. Só o computador, é verdade. Você nunca perde a voz. Aliás, a minha voz, não perco, não perco de todo. Aliás, tu és testemunha no Cruzeiro que nunca, em momento algum, faltou a voz para nós celebrarmos e para vivermos em muito mais sintonia. Eu recomendo a toda a gente que possa participar, comprando parte do embaixador. Deixa eu só te fazer uma intervenção aqui. A Andréia está mandando a segunda vez uma pergunta, realmente eu deixei de responder. É sobre dormência nas mãos. Andréia, dormência nas mãos pode ser várias causas. Pode ser um problema vascular, pode ser um problema neurológico, pode ser uma síndrome do túnel do carpo, pode ser uma compressão de um nervo na coluna. Ou seja, dormência nas mãos pode ser um problema metabólico, a deficiência de uma vitamina, pode ser uma intoxicação, pode ser só um quadro de ansiedade, levando aí a um excesso de tônus simpático, que seria uma desautonomia. Então, você perguntando aí, além do X39, eu acho que o X39 realmente ele é um produto que ele tem diversos benefícios como antioxidante, como um suporte para a saúde em geral, né? Para poder fazer uma indicação específica de algum outro tipo de tratamento,
eu sugiro que seja feita uma avaliação para poder definir qual é o diagnóstico, tá? Te peço desculpa por não conseguir, talvez, esgotar a resposta, mas é porque casos específicos realmente demandam uma avaliação especializada com o diagnóstico, né? A Raquel pergunta aqui, pode explicar o que tem o Ice Wave diferente na composição? Raquel, a composição, se eu soubesse, eu estava fazendo adesivo para competir com a empresa, né? Que a gente está falando aqui. Eu acho que todo mundo quer saber o que é. Isso realmente a composição é um segredo industrial, um segredo muito bem guardado pela pessoa que desenvolveu. Eu já li, tem mais de 120 patentes, né? Eu tive a oportunidade de pegar os documentos das patentes e ler algumas delas, e realmente isso é um segredo, é a fórmula da Coca-Cola, né? Seria basicamente eu te pedir para você me dar a fórmula da Coca-Cola. Você tem aí, Rui Miguel? Se quiser, eu estou querendo fabricar o adesivo ou Coca-Cola. Olha, deixa dizer-te só que sobre esse tema, eu estava aqui a sugerir que eventualmente o material que eu e tu vamos selecionar, nós vamos fazer upload num canal de YouTube, que, nomeadamente onde fazemos estas gravações, onde está o Dr. Otávio. Nós vamos também fazer upload de algum desses vídeos para ser mais leve a vossa partilha. Vamos escolher com autorização das pessoas para podermos publicar devidamente, e depois vocês poderão ter acesso nesse canal de YouTube que se chama Discover X39 Europa, ou Europe, penso que é isso. Eu depois vou meter o link para vocês saberem. É o link onde normalmente nós pomos as gravações com o Dr. Otávio, e portanto lá, nesse YouTube, também poderão vir a estar esses testemunhos, esse material de vídeo, que depois vai ser segmentado. Vamos querer aqui um catálogo para vocês poderem usar e também poderem dar prova desses testemunhos, do efeito, nomeadamente até inclusive complementando com estas lives, para que um testemunho não caia no vazio, tenha uma explicação científica e tecnologicamente robusta para vocês poderem dar a outra pessoa, para ela poder também instruir-se. Deixem-me só dizer uma última coisa, é que a patente e o segredo industrial não é só o componente do PETS, é a frequência específica de luz no qual os cristais são infundidos. Não se esqueçam disto. É o material que está dentro deste PETS, portanto, o material que compõe, que qualquer pessoa, se quiser cortar e analisar, pode ter acesso, pelo menos, no material já combinado, mas depois todos estes cristais são infundidos com o tal frequência de luz em laboratório. Isso é uma coisa que só o David Schmidt sabe como fazer, e portanto esse é o segredo industrial. Quer dizer, inclusive, é que eu já quis ter acesso ao laboratório e ainda não consegui pôr os pés no laboratório. Acho que é preciso ter uma autorização especial de David Schmidt, e é preciso um compromisso de honra e uma responsabilidade muito apertada, e autorizações legais e criminais para não divulgar o que quer que seja, nem tirar fotografias. O Dr. David Schmidt é uma pessoa muito especial e, acima de tudo, altamente zeloso do que ele criou, e eu acho bem, porque também é a nossa proteção de vida relativamente àquilo que nós temos e podemos fazer. Mas não posso faltar de deixar de dizer, o que vem aí, meus amigos, se o X19 já era bombástico, preparem-se para ter o passo a seguir, que vai complementar o X89, que nós depois vamos revelar. Não parem de divulgar, não parem de trazer pessoas, não parem de espalhar esta tecnologia, porque a base maior para mim é a capacidade de nós tocarmos todos os dias em alguém. Quanto mais nós tocamos em alguém, mais nós somos tocados, mais nós somos transformados. Isto é uma mensagem bíblica, mas acima de tudo é uma mensagem de esperança para todos. Vocês podem dizer que, mesmo não sendo médico, como o Dr. Otávio, vocês podem mudar a vida de muita gente a partir desta tecnologia, como falou aqui muito bem a Cristina, e muitos testemunhos também estão aqui hoje na sala. Bom, resta-me despedir, agradecendo muito aqui a colaboração do Otávio, dizendo também à Cristina, muito obrigado sempre pela tua vivacidade de partilhar a tua vida e a tua emoção ao partilhar também com os outros. Sei que estás a mudar a vida de muita gente. Quero também agradecer à Elizabeth Faquinha e pela mão de quem tu vieste, e portanto nós somos cadeia do bem nesse sentido, e quando nós tiramos aqui algum do nosso tempo, eu, o meu, o Otávio, o dele, todos estiveram aqui, estamos a dar um pingo da nossa energia para que alguém seja receptor desta energia, quem sabe um dia diga assim, aquela live mudou a minha vida, aquele momento mudou a minha vida, aquele testemunho fez-me pensar, e com isto eu abri novos horizontes, que já tenho uma saúde muito mais vital, e se for assim fico grato, porque é para isso que nós estamos aqui. Obrigado a todos, parabéns a toda a gente que esteve aqui a primeira vez. Estás a receber este link, não te esqueças, valida com quem te convidou, faz-lhe perguntas, coloca questões. Estou aqui para ajudar também, como o Otávio e todos os outros profissionais de saúde. Nós às quartas-feiras fazemos esta atividade de partilha, mas temos ao longo da semana várias outras intervenções que podem também ajudar a clarificar aquilo que nós vamos fazer. Se estás de férias, continuação de boas férias. Se estás a regressar de férias, depois bem-vindo ao trabalho. Se estás a regressar se calhar do trabalho, depois trabalhar também é importante.
quero desejar, acima de tudo, que tenhas um dia absolutamente fantástico. Se puderes ser com o Chita 9, melhor. E, acima de tudo, que partilhe com alguém que vai agradecer para o resto da vida esta partilha que alguém pode fazer. Um abraço a todos mais uma vez. Um abraço, meu querido Otávio, do outro lado do mundo, do continente, mas não há um oceano que nos separe. Estamos sempre juntos. E abraço para vocês mais uma vez. E vemos muito, muito em breve. Um abraço.